Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles achavam que estavam humilhando uma mulher negra ao forçá-la a tocar piano, mas se arrependeram amargamente. Nos bairros chiques de Savannah, em Geórgia, antigas mansões ladeavam as ruas como resquícios imóveis de um passado jamais verdadeiramente enterrado. Carvalhos centenários cobertos de barba de velho, teciam um teto natural sobre as calçadas de paralelepípedos. As casas, vastas e majestosas, exalavam a grandiosidade de um sul que se recusava a se autodenominar pós-racial. A opulência era discreta mas onipresente, transmitida de geração em geração, como um império silencioso construído sobre a memória das correntes. Dentre essas residências destacou-se a do Langston, uma família branca descendente de uma linhagem com 2 séculos de existência. O patriarca Guilherme Langston III herdara não apenas terras, prédios e ações de bancos locais, mas também um poder social intangível, do tipo que não é reivindicado, mas que se afirma naturalmente em salões privados e clubes exclusivos. Sussurrava-se que os Langstons já possuíram mais de 200 escravos. Ninguém falava disso em voz alta, mas o chão do salão de baile ainda parecia sussurrar os passos daqueles que nunca haviam sido convidados para dançar. Todos os anos, a alta sociedade de Savannah se reunia lá para a Gala da Magnólia, um evento beneficente chique cujos lucros eram destinados ao financiamento de museus, concertos de música clássica e restaurações de edifícios históricos, causas nobres, sem dúvida, mas sempre escolhidas por aqueles que nunca conheceram a necessidade. Naquela noite a casa brilhava por todos os lados. Do lustres de cristal boêmios lançavam brilhos dourados nas paredes cobertas de retratos a óleo e estantes antigas. Garçons de luvas brancas deslizavam entre os convidados como sombras, carregando em bandejas de prata taças de champanhe vintage, canapés de caviar e verrines com nomes franceses que nunca eram pronunciados corretamente. As mulheres usavam vestidos longos como nos filmes de época, e os homens usavam ternos sob medida, discretamente adornados com relógios que custariam o salário de um ano a qualquer trabalhador. Num canto, pergunta 4 sobre Jazz tocou um arranjo refinado de Duke Ellington, discreto o suficiente para não perturbar as conversas, mas preciso o suficiente para lisonjear ouvidos cultos. Foi a América mundana que quis ser tolerante, abrir, moderno, mas apenas enquanto todos permanecessem em seus lugares. Uma tolerância decorativa, educada na superfície, mas profundamente hierárquica. A diversidade era celebrada em discursos introdutórios, evitando-se convidá-la para a mesa principal, e na sombra deste cenário suntuoso estava Eleanor Mitchell, uma mulher negra de cerca de 55 anos. Elegante, ereta, discreta. Usava um vestido preto simples, sem lantejoulas ou enfeites, mas que lhe caía no corpo com uma graça serena. Seu colar de pérolas era modesto, mas autêntico. Seu olhar, por outro lado, era o que mais impressionava, uma mistura de calma, profundidade e lucidez antiga, o tipo de olhar que viu o mundo mudar muitas vezes sem nunca se transformar verdadeiramente. Ela acompanhou Angela Viteford, uma jovem branca na casa dos 30, agora médica e ativista da saúde comunitária. Eleanor a criou, não como uma mera babá, mas como mãe com aquela devoção silenciosa forjada pela história daqueles que são pagos para amar os filhos dos outros enquanto escondem os seus. Angela sempre a considerou sua segunda mãe, mesmo que isso não fosse o que a sociedade tolerasse. Naquela noite, ela fez questão de convidá-la como convidado de honra pessoal, um gesto sincero mas que nesta sala se destacou. Carro Eleanor estava deslocada, pelo menos, não aos olhos de todos. Os convidados mal a notavam. Quando a viam, era com um sorriso fixo, educado, às vezes condescendente. Olhares furtivos, palavras sussurradas atrás de leques ou taças de champanhe. Ela é a governanta da Angela, não é? Ela deve ter insistido em vir. É, tocante. Angela é adorável, mas às vezes um pouco ingênua. Eleanor não deu ouvidos a esses sussurros. Ou melhor, ela os ouviu, mas não os deixou entrar. Ela já havia se acostumado com isso. Invisibilidade de veludo, a maneira como os ricos fingiam incluir você, mas sempre o mantinham à margem. Ela se afastou, observando. Digna, ereta, com a sabedoria nascida de décadas caminhando pelo fogo sem nunca perder a humanidade. Foi então que um pequeno grupo de homens, parados perto do grande piano a que o Stevie o vi, jovens brancos, bem vestidos com cabelos penteados para trás e sorrisos excessivamente confiantes. Havia Connor Langston, o herdeiro, filho do patriarca e seus amigos de longa data, Bradley, curtidor, e Wes, filho de senadores, advogados, banqueiros. Eles estavam entediados.
E o tédio entre os poderosos, muitas vezes se torna uma desculpa para uma humilhação disfarçada. Connor deu um passo à frente com aquele tom falsamente afável. Boa noite, senhora. A senhora parece muito quieta. Gosta de música? Eleanor virou a cabeça ligeiramente em sua direção. Sorriu suavemente sem submissão. Estou ouvindo, sim. Você sabe tocar, talvez? Perguntou Connor, pronunciando as sílabas como se estivesse falando com uma criança. Bradley, mais ousado, caiu na gargalhada. Vamos lá, por que não uma musiquinha gospel? Isso daria um clima, não é? Os outros riram com ele. Risadas de zombaria. Risadas de bando. Angela se afastou momentaneamente para falar com um colega médico. Eleanor se viu sozinha, de frente para o círculo. Connor gesticulou teatralmente em direção ao piano. É um Steinway, sabia? Não é um brinquedo. Mas, se você quiser tentar a sorte. A implicação era clara. Mostre-nos o que você vale. A armadilha foi armada com um sorriso. Olhares fixos nela. Zumbeteiros. Desafiadores. Curiosos como espectadores assistindo a um número de circo que esperavam que fosse desajeitado. Não a levavam a sério. Queriam rir. Queriam se sentir superiores, mesmo que por um instante. Eleanor não respondeu de imediato. Olhou para eles. Por um longo momento. O silêncio se adensou, incomum naquela sala onde o barulho servia de escudo contra qualquer forma de verdade. Então ela caminhou lentamente em direção ao piano. Ela não apressou os movimentos. Suas mãos, finas e nervosas, deslizavam sobre a madeira envernizada. Ela tocou as teclas sem pressioná-las, como alguém que reencontra um antigo amor que não ousa ver há anos. Ela fechou os olhos por um momento. E toda a sala, sem perceber, prendeu a respiração. O que ninguém sabia era que Eleanor Mitchell nem sempre foi uma simples babá ou uma figura silenciosa nas sombras de uma família branca. Nascida em Birmingham, Alabama, no coração do sul segregado, ela era filha única de Clara Mitchell, uma governanta com as costas curvadas por anos de trabalho árduo, e do reverendo Samuel Mitchell, um pastor carismático e incansável ativista dos direitos civis. Em sua pequena casa de paredes finas, fé, dignidade e luta eram os pilares da vida cotidiana. Mas Eleanor não queria o púlpito nem a escadaria da rua, não por indiferença, mas porque desde os 7 anos de idade, era o piano que a mantinha viva. Ela tocava um instrumento desgastado, presenteado por um paroquiano branco que não o queria mais e que não fazia ideia de que, com esse presente, estava liberando uma torrente de talentos. Aos 10 anos, Eleanor já compunha. Um professor do Conservatório de Chicago, de passagem por Birmingham, ouviu-a em um recital na igreja. Fascinado, ele a ajudou a obter uma bolsa de estudos. Lá no norte, ela enfrentou uma solidão amarga. Muitas vezes era a única aluna negra, considerada uma estranha, às vezes humilhada por professores condescendentes ou colegas céticos. Mas ela perseverou. Aos 22 anos, ela se apresentou no Carnegie Hall, trajando um vestido de veludo azul marinho. O público se levantou. Aos 24, ela estampou a capa de uma revista cultural negra e recebeu uma crítica entusiasmada da revista New York Times que falou de seu toque angelical e de uma chama interior mal contida. Ofertas para turnês internacionais não paravam de chegar. Grandes gravadoras estavam interessadas nela. Mas o mundo, mesmo quando conquistado pela beleza, permanece cruel. Certa noite, saindo de um show em Nashville, um homem branco, furioso ao ver sua esposa impressionada por um negro, a atacou violentamente. Este foi o ponto de ruptura. A exaustão, a dor de ter perdido a mãe no ano anterior, as portas ainda fechadas apesar das ovações, tudo se fechou. Ela desapareceu da paisagem musical da noite para o dia. Sem escândalo. Sem barulho. Apenas silêncio. Foi nesse silêncio que ela aceitou, com certa relutância, o cargo de babá dos máfios. A pequena Angela, ainda enrolada em um cobertor, foi a primeira a romper a concha de solidão que se impôs. Eleanor a amava, a educava e lhe ensinava tudo o que sabia, rigor, elegância e às vezes, secretamente, algumas notas de piano. Naquela noite no salão bem iluminado da mansão Langston, o riso ainda ecoava quando ela se aproximou do piano. Os olhares transbordavam sarcasmo. Eles esperavam uma cena exótica, um toque autêntico como um acessório exibido para aliviar a consciência. Mas Eleanor sentou-se. Suas mãos, finas mas fortes, roçaram as teclas como se estivesse encontrando uma velha amiga. Um silêncio estranho se instalou, quase pesado. E então ela tocou. Nada de gospel. Nada de jazz. Nada para agradar aos ouvidos mundanos ou distrair os saciados. Ela atacou Rachmaninoff com a precisão de um cirurgião e a intensidade de uma mulher que havia perdido tudo e conservado tudo.
Então veio Liszt numa performance soberana e comovente. Alguns o reconheceram vagamente, outros permaneceram paralisados, hipnotizados pelo virtuosismo inesperado. Por fim, ela executou uma peça desconhecida, uma composição sua, uma obra solene e luminosa dedicada a Clara, sua mãe. Era um poema em notas, uma prece, uma memória viva de mãos cansadas, de silêncios impostos, de lágrimas secas em faces orgulhosas. O riso havia cessado. Os copos pendurados não chegavam mais aos lábios. O tempo havia parado. Um murmúrio se ergueu da multidão. Alguns choravam sem entender o porquê. Outros, envergonhados, olhavam para os sapatos como se a música os julgasse. Ângela, parada na escada, conteve as lágrimas. Ela viu toda a sua infância nessas harmonias, as noites tranquilas, o calor de um amor discreto, as canções de ninar improvisadas. Connor, por outro lado, parecia minúsculo, com os braços balançando, o orgulho perdido. O joguinho cruel não passava de uma lembrança vergonhosa. Então, no silêncio que retornou, uma voz masculina se ergueu. Não é possível. Era James Elko, o famoso crítico musical, convidado para bajular a elite culta. Ele se levantou com uma expressão preocupada. Você é Eleanor Mitchell, a pianista. Um murmúrio percorreu a sala. Cabeças se viraram. Memórias ressurgiram. Eleanor ergueu os olhos lentamente. Sua voz, calma e gentil, ressoou mais alto que qualquer discurso. Eu sou. Sempre fui. E foi como um tapa silencioso. Um lembrete. Uma verdade nua e crua. Naquela noite, naquela casa onde tantos acreditavam encarnar poder e grandeza, foi uma mulher negra, outrora apagada, que os lembrou do que a beleza realmente era. Grandeza. E acima de tudo, memória. Nos dias que se seguiram, as redes sociais se inflamaram com descrença e admiração. Vídeos da apresentação filmados secretamente por alguns convidados, cujas risadas se congelaram no ritmo das anotações de Liszt, circularam por todo o país. E depois pelo mundo. Mostravam uma mulher negra com as costas ligeiramente curvadas, sentada com dignidade diante de um piano de cauda, e sem dizer uma palavra, mergulhando a sala em um silêncio sagrado. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. Hashtag Eleanor Mitchell tornou-se uma palavra-chave viral. As manchetes floresceram nas primeiras páginas dos jornais impressos e dos sites digitais. Ela era a babá invisível. Era uma lenda esquecida. A América redescobre um gênio esquecido. O pianista desaparecido que silenciou uma sala cheia de pessoas ricas. As velhas críticas ao New York Times, as raras gravações de seus primeiros dias, as fotos em preto e branco da jovem em trajes de show. Seus olhos voltados para o teclado como se estivessem voltados para um mundo interior. Alguns se perguntavam como uma artista como aquela poderia ter sido esquecida. Outros, mais lúcidos, falavam do que os Estados Unidos preferem ignorar. O cansaço de existir em um mundo que te celebra enquanto te destrói. O Carnegie Hall enviou uma carta escrita à mão e, em seguida, um apelo oficial. Senhora Mitchell, gostaríamos de lhe prestar uma homenagem adequada com um concerto dedicado ao seu trabalho, à sua jornada e à sua luz. Grandes gravadoras se ofereceram para republicar seus arquivos. Universidades o convidaram para falar sobre suas experiências. Fundações criaram bolsas de estudo em seu nome. Ângela, por sua vez, não sabia para onde se virar. Seu telefone tocava sem parar. Jornalistas, músicos, produtores, acadêmicos. Todos queriam saber mais. Mas ela protegia Eleanor ferozmente, assim como Eleanor a protegera quando criança. O crítico musical James Elko, ainda abalado por suas experiências, publicou um artigo comovente no Nova-Iorquino. Naquela noite vi algo maior que a virtuosidade. Eleanor Mitchell não voltou para nós, fomos nós que finalmente a encontramos. Achávamos que a tínhamos perdido. Mas fomos nós que nos perdemos no esquecimento, no conforto da indiferença. Connor Langston e seus amigos, que se tornaram símbolos involuntários de arrogância e racismo cotidiano, fizeram uma declaração pública. Um pedido de desculpas desajeitado, cheio de arrependimento, talvez sincero, talvez ditado pela pressão da mídia. Falaram de uma lição de humildade, um despertar da consciência e um respeito renovado. Eleanor não rejeitou os pedidos de desculpas. Ela os ouviu, educadamente, sem raiva. Mas não os agradeceu. Ela não aplaude o remorso tardio deles. Ela não esperou que o reconhecimento deles existisse. Ela não tinha provado nada. Aquilo não era vingança. Não era uma lição. Era uma lufada de ar fresco. Uma libertação. Ela simplesmente tinha verão. Em sua verdade, em sua arte e em sua memória. Como sempre fora. E agora não era mais a vez dela falar. Foi no mundo de ouça-o. Sem condescendência.
sem interrupção, sem filtro. Porque através de cada nota que tocava, através de cada silêncio que suportava, Eleanor Mitchell carregava consigo muito mais do que um talento. Ela carregava a história de todos aqueles que nunca haviam sido observados, de todos aqueles que haviam sido relegados às sombras, mesmo carregando constelações inteiras dentro de si. E finalmente os holofotes mudaram daqueles que riram para a mulher que, sem uma palavra, fez as paredes tremerem.